Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um momento do estudo da palavra. Sejam bem-vindos ao canal Cristiane Kawa. Verifique se vocês já estão inscritos, se não se inscrevam, para estar recebendo todas as nossas postagens, os nossos vídeos. Ative o sininho para que isso ocorra e também divulguem, meus amados, os nossos vídeos para que mais vidas possam ter a oportunidade de conhecer o agir perfeito deste Deus. Vamos começar com uma breve oração para que o nosso coração seja totalmente preparado para receber a palavra do Senhor. Amado Deus, nós te agradecemos por este momento tão especial, aonde o Senhor se apresenta a cada vida aqui presente, te ouvindo, Pai Santo, para que haja mesmo um mover do Senhor, trazendo a tua verdade, trazendo mesmo a tua cura, Pai, a tua doce presença. Presença essa que renova todas as coisas, Pai. É o que nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje estaremos estudando o livro de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Meus amados, esses pequenos versículos trazem uma grandeza, uma profundidade, uma riqueza tão grande do agir perfeito deste Pai, através da figura do seu Filho amado Jesus Cristo, que só por esses versículos nós poderíamos ter condições de entender o amor, o poder, a força, a fidelidade deste Deus para com cada um de nós, meus amados. Aqui, no livro de Filipenses, o tema para esse estudo seria o exemplo de Cristo na humilhação. Eu daria para esses versículos o seguinte tema: Jesus se esvaziou. Meus amados, Jesus, é tão difícil às vezes a compreensão de entender que Jesus nunca deixou de ser Deus, mas também foi homem. Se colocarmos numa balança, não haverá uma igualdade de 50-50, de 30-70, não. Digamos e confirmamos que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Só que aqui há algo bem interessante. Ele não subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, não. Antes, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, se tornando em semelhança como nós. Então, meus amados, não há nada, absolutamente nada, que Jesus não possa entender o que ocorre conosco. Porque Deus sabe o que nós sentimos, através do seu Filho. O Senhor, quando veio a esta terra, ele não veio de uma forma espetacular, ele não caiu dos céus já em forma de Deus, como nós vemos nos grandes filmes dos grandes deuses gregos, né, que descem na terra como semideuses. Não, Jesus veio a este mundo assim como nós, através de uma mulher que engravidou, claro, a maneira como Maria engravidou, essa sim é uma forma sobrenatural, porque Maria não havia conhecido nenhum homem. Maria realmente era virgem até aquele momento e ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, que colocou no seu ventre o Filho do Deus Altíssimo. Mas a forma como Jesus veio a esse mundo foi como a nós, através da geração no ventre de uma mulher, houve o parto, houve o nascimento, ele cresceu, ele chorou, ele aprendeu a andar, ele teve que se alimentar. Então, Jesus passou por todas as fases que nós passamos, meus queridos, da fase da infância, da juventude, à fase adulta.
ele sentiu dores, né? Ele sentiu todas as coisas, ele foi humilhado, né? Jesus foi abandonado, Jesus foi traído, Jesus passou necessidades financeiras, meus amados. Se não fossem as amadas irmãs que mantiveram o ministério de Jesus, Jesus tinha passou, aliás, por grandes desafios, mas sempre teve pessoas bondosas, caridosas, que acreditavam que ele era o Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Então, manteram o ministério de Jesus nessa terra. Meus amados, ninguém é melhor do que Jesus para entender a minha dor e a sua dor, para entender nos momentos que nós somos confrontados, humilhados, abandonados, traídos, quando caminhamos sozinhos porque não o buscamos. Porque se buscarmos ao Senhor, Ele estará conosco, será a nossa força, será o nosso escudo. E aqui vale a pena ressaltar alguns versículos também que traz no livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 7, na primeira parte do versículo 7, e ela deu à luz a seu filho primogênito, Maria. Outro versículo que também está em Lucas, capítulo 2, versículo 21, na parte B. Deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaria o anjo antes de ser concebido. Então, o nome de Jesus já era escolhido. Quem escolheu este nome foi o próprio Deus Altíssimo. Ele se tornou parecido conosco, meus amados, para que nós tornássemos parecidos com Ele. Jesus foi o grande exemplo. Por isso a palavra toda vez aponta para Jesus, porque Jesus, ele se fez exemplo para que nós pudéssemos falar e fazer conforme ele, meus queridos. Deus não fez regras a serem seguidas antes mesmo de experimentá-las, meus amados. Ele sentiu na carne as nossas limitações. Ele sentiu na carne as nossas aflições. A única diferença é que Jesus jamais pecou. Jesus jamais desobedeceu algum princípio, algum mandamento do Deus Altíssimo, porque ele também era Deus. Era Deus e sabia aquilo que era da vontade do Pai. Meus amados, Jesus é o exemplo perfeito. Não há nada que nós possamos trazer aos pés de Jesus que ele possa dizer para nós: ah, meu filho, isso eu não sei como que é. Eu nunca passei por isso. A única coisa que eu creio que Jesus pode dizer é que ele pode dizer e dirá, meus amados: eu não conheço o pecado. Eu nunca me relacionei com o pecado, mas eu vim a este mundo por causa do pecado, por causa da verdade dos pecadores, por causa de mim e de você, para que ele massacrasse por definitivo o pecado. Porque o pecado estava nos massacrando, meus amados irmãos. Nós estávamos separados da grande presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso nós precisávamos de profetas para trazer a verdade de Deus até nós, meus amados. Mas depois que Cristo veio a este mundo, pagou o alto preço e deixou para nós o Consolador, o Espírito Santo, nós temos condições de nos achegarmos a Deus através das nossas orações. Ser ouvido por Ele, meus amados, e ouvi-lo também, meus queridos. Jesus é essa porta, a porta perfeita. Não há outro caminho, meus amados. Por mais que o mundo tente nos direcionar para caminhos mais curtos, para atalhos, será caminhos de morte e não de vida. Porque o único caminho a Deus Pai não existe outro, a não ser Jesus Cristo. E aqui também eu gostaria de ressaltar o seguinte, que Jesus chorou, ele comeu como nós, ele bebeu com os pecadores, ele teve sede, ele experimentou o desprezo, experimentou a traição, experimentou o abandono, a dor e a solidão. Ele sabe que nós passamos, meus amados. Ele sabe quando realmente uma lágrima cai na nossa face. Ele sente, meus amados, a nossa dor. Ele também, meus amados, chora diante do Pai por um justo. Nós temos um Deus que suplica no trono da graça
pelas nossas petições. Ele coloca diante de Deus tudo aquilo que nós não sabemos colocar como um advogado fazendo a nossa defesa. E ainda nós contamos ainda com uma segunda figura, o Espírito Santo, que chega diante do Pai com gemidos inexprimíveis, levando as nossas petições, as nossas orações de uma forma agradável perante o Pai. Nós temos um advogado, um intercessor. Meus queridos, quem mais poderia contar com uma dupla tão extraordinária, uma dupla perfeita, o Espírito Santo e o Filho, diante do trono, intercedendo pelos seus. Meus queridos, nós temos que aprender a confiar neste Deus, porque o agir dele é perfeito. O tempo é algo que nos assola, mas o agir de Deus é perfeito. Quando nós compreendemos na nossa mente, no nosso coração, nas nossas limitações, que o agir do Pai é sublime, que o agir do Pai é irreparável, meus amados, que Ele vem realmente para separar, meus queridos, o joio do trigo, separar tudo aquilo que é bom do mal, meus amados, trazer realmente o jugo perfeito, porque este Deus é fiel. Esse Deus não atrasa, Ele não falha. Há bocas malditas que dizem ditados malditos, meus amados. Deus tarda, mas não falha. Ele não tarda, meus queridos. O agir dele é perfeito. Deus sabe como tocar em cada coração, em cada vida. Por mais que seja duro, muitas vezes precisamos desses momentos de dureza para que possamos olhar para o alto, olhar para o nosso Senhor, olhar para aquele que nos fez, que preparou coisas grandiosas para nós, mas nas nossas rebeldias, os nossos desejos incontroláveis, nós não colocamos diante do Pai e saímos como um carro desgovernado a 200 por hora, em busca dos nossos anseios, das nossas realizações. E quando tudo dá errado, aí nós chegamos diante de Deus com aquele mapa, imenso mapa, falando: Pai, eu tinha um mapa, eu tinha um projeto, eu tinha um sonho, eu tinha estratégias, eu tinha ferramentas, Pai. E por que não pude executá-lo, Senhor? Eu te digo, meu amado irmão, primeiro coloque tudo diante do Senhor, porque aquilo que é vontade do Senhor, para mim e para a sua vida, ninguém poderá impedir. O Senhor, Ele tem 3 tempos: o sim, o não e o espere. O grande problema é que nós queremos somente o sim do Senhor. O não, jamais. O espere, talvez. Mas o não, meus queridos, nós não sabemos lidar com as negativas. Nós queremos colocar diante de Deus agora e daqui 10 minutos falar: e aí, Deus, vai ou não vai? Está comigo ou não? Porque se não for, eu vou sozinho do mesmo jeito. Né? É mais ou menos assim que nós agimos com o Pai. E quando tudo der errado, nós chegamos todo estraçalhado, despedaçado, pedindo a intervenção do Pai, clamando pelo seu agir, e nós podemos poupar tudo isso, meus queridos, se antes nós colocarmos diante deste Deus que se esvaziou por amor de nós, veio a este mundo mesmo sendo Deus forte e poderoso, e se limitou a este corpo falível, se limitou a conviver com pecadores, mesmo sendo Deus. Oremos, meus amados, porque eu creio que hoje terá a verdade no coração de cada um de nós. Amado Deus, nós te louvamos por essa palavra maravilhosa, Pai. Palavra essa que demonstra todo o seu amor, seu poder, sua grandeza, sua infinita misericórdia. Este amor, Pai, capaz de transformar as nossas vidas, Senhor. Que essas vidas que te ouvem dos meus amados irmãos sejam tocadas, Pai, na alma, no espírito, Pai. Que o Senhor traga o renovo, a verdade do Senhor. Que eles aprendam a depositar tudo diante de Ti, Pai, sabendo que a Tua verdade, a Tua vontade é soberana, Pai, e é a melhor, Senhor meu Deus. Que o Senhor nos ensine a descansar no Senhor, a nos confiar em Ti, Pai, porque ninguém melhor do que o Senhor para nos apresentar caminho de vida, Pai.
O Senhor nos livra de tribulações, o Senhor nos livra de caminhos de morte, Pai. Nós pedimos, Pai, uma oportunidade de realmente, Pai, ouvir o Senhor e de poder obedecer o Senhor, Pai, para que o Senhor mostre, Pai, o teu agir, o teu grande amor por essas vidas tão preciosas, Pai, que precisam te conhecer. É o que nós pedimos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos diante de um Deus que foi capaz de fazer todas as coisas por nós pecadores. O que será impossível para este Deus, meus queridos? Eu lhe digo, nada. Confie e descanse no Senhor. Que Deus abençoe. Este foi mais um Falar com Deus, com Cristiane Calva. Até lá!